Olá, meu nome é Romero, eu sou técnico do Laboratório de Materiais de Construção e de Mecânica dos Solos do IF Sertão, aqui do campus Petrolina. E em tempos de pandemia, devido ao Covid-19, nós não estamos podendo nos encontrar pessoalmente, reunir a turma no Laboratório de Materiais para podermos fazer os ensaios, termos nossas aulas práticas. Então, nós vamos aqui produzir alguns vídeos, para facilitar nesse momento de aulas remotas, de aulas à distância que vocês terão. Então, o ensaio que eu vou mostrar para vocês agora, a execução, é o ensaio de determinação da composição granulométrica dos agregados, que é regido pela norma ABNT-NBR-NM 248, que trata da determinação da composição granulométrica dos agregados de uma forma geral, ou seja, do agregado graúdo e do agregado miúdo, certo? Mas esse primeiro vídeo vai tratar do agregado graúdo, da granulometria da brita, certo? O que é, e qual é o objetivo, O nome já diz muito, o nome do ensaio. A granulometria do agregado é a determinação do tamanho dos grãos, E para que isso? Para que serve, Ele tem o objetivo de verificar se os tamanhos das britas e da areia, do agregado miúdo, estão adequados para serem utilizados na produção de concreto e de argamassas, materiais que são muito utilizados na construção civil na nossa área, certo? Então, para um entendimento melhor desse ensaio e um conhecimento maior sobre granulometria, vocês precisarão dar uma olhada nessa norma. Dentro dessa norma vai ter um quadrozinho onde ele vai mostrar para a gente as peneiras, não apenas essas que vocês estão vendo aqui, mas um quadro com todas as peneiras, e vai classificar essas peneiras como peneiras da série normal e peneiras da série intermediária. É importante que vocês entendam isso, porque isso vai ser importante na hora que eu for calcular principalmente o módulo de finura, certo? A compreensão de quais são elas, quais são as peneiras da série normal e quais são as peneiras da série intermediária, ok? Então vejam aí, vai aparecer para vocês no vídeo, nessa tabelinha, mas consultem a norma também para ficar mais exemplificada essa questão das peneiras, tá? Então, dando continuidade, como é que é feito, desde o início? O agregado graúdo na nossa brita chega no nosso laboratório já a partir de procedimentos normativos, conforme a NBR-NM 26, que trata de como deve ser feita a coleta correta desse agregado, que é feito lá no campo, lá na obra, certo? Então, depois disso, quando chega aqui no laboratório, ela também é passada por uma outra norma, que é a norma ANM 27, que vai fazer com que a gente trabalhe a questão da redução da amostra, certo? Da forma correta. Ou seja, por quê? Porque chega uma quantidade grande de brita aqui no laboratório, e para o ensaio, como por exemplo hoje, só vou utilizar duas amostras, amostras A e B, ou M1, M2, como também é chamada, apenas de 1 kg, duas amostras de 1 kg. E às vezes chega uma quantidade grande, 40, 50 kg de brita. E eu preciso fazer essa redução da maneira correta, então eu vou seguir a NBR NM 27, certo? Após isso, eu vou também observar se meu agregado está seco, completamente seco, ou seja, não é secagem ao sol apenas, tem que passar por estufa, Vai passar, aqui geralmente ele passa em torno de 24 horas numa estufa, que deve estar, segundo a norma, a uma temperatura entre 105 e 110 graus Celsius, certo? Então, após o material seco, é que eu vou pesar especificamente numa balança, que é um equipamento que eu preciso utilizar também para o ensaio, duas amostras, amostras A e B, ou M1, M2, como você quiser chamar. No caso do ensaio de hoje, eu vou utilizar uma brita zero, que visualmente é de aproximadamente 9,5 milímetros. Então, seguindo as orientações da norma, para esse tamanho de agregado, a quantidade mínima de material que a gente tem que utilizar é de 1 kg, então é 1 kg que eu tenho aqui, nas minhas amostras A e B. Então, eu separei duas amostras de 1 kg. Esse é o primeiro passo, secas, após todo esse procedimento que eu falei. Após isso, você deve encaixar, em ordem crescente da menor para a maior, as peneiras que a gente precisa para utilizar. Aí vocês já devem estar em mãos com a ficha de ensaio de granulometria, dos agregados graúdo, que eu já passei para vocês, ou vocês podem conseguir essa ficha.
e anotar essas informações de M1, M2, ou amostra A e amostra B, né, de 1 kg. E após isso, vocês vão observar as peneiras, né? Na ficha de vocês também tem essas peneiras, aberturas em milímetros, se estão todas. E aí você deve encaixar o conjunto de peneiras completo, em ordem crescente, né, da menor para a maior. Eu tenho aqui fundo de peneira, tem uma peneira 0,15 milímetros, a 0,30, a 0,60 milímetros, a 1,2, né? A 2,36, a 4,35, eu tenho a 6,35, a 9,5 e a 12,5, né? Na ficha de vocês, inclusive, tem mais peneiras, né? Tem peneiras até 75 milímetros, só que como nossa brita é uma brita zero, uma brita pequena, não se faz necessário utilizar mais peneiras aqui, certo? Então, da 12,5 para baixo até o fundo de peneira já é mais que suficiente. A gente deve colocar aqui também uma tampa, né? E aí, no nosso caso, eu vou levar para o agitador de peneiras, como vocês verão, e vou fazer esse procedimento de, primeiro com a amostra A, ou M1, passar a amostra por todas as peneiras. Aqui nós vamos utilizar um agitador de peneiras mecânico, né, que deve ficar ligado, fazendo essa agitação, esse peneiramento por tempo suficiente até que você observe que não está passando mais material por nenhuma das peneiras, certo? Mas esse peneiramento também pode ser feito de forma manual, como vocês podem observar e dar uma lida aí na norma, certo? E aí, após esse peneiramento, a gente vai retirar, destacar peneira por peneira e anotar na nossa ficha o peso que fica retido em cada uma das peneiras. Após fazer isso com a amostra A, a gente faz a mesma coisa com a amostra B, e aí na sequência a gente parte para os cálculos, como vocês verão. Pronto, peneiramento feito, né, da amostra A, já passou pelo agitador mecânico. Agora nós vamos destacar cada peneira de forma individual, pesar e anotar na nossa planilha. E depois disso, a mesma coisa é feita com a amostra B, certo? E aí a gente segue para os cálculos e gráfico. Pronto, pessoal. Nós já pesamos, né, e anotamos o que ficou retido em cada peneira, né, após o peneiramento que a gente já fez, né, anteriormente aí, como vocês viram, né? Nós peneiramos no agitador mecânico a amostra A e a amostra B, e após esse peneiramento, nós destacamos cada peneira, pesamos e anotamos o que ficou retido em cada peneira. Por exemplo, na peneira 12,5 e na peneira 9,5 não ficou retido nenhum material, portanto, a massa retida foi de 0 gramas, então eu anoto na linha e coluna referente, tá? Na peneira 6,3 milímetros ficou retido 657,2 gramas do ensaio A e 689,1 gramas do ensaio B. Então, tá aqui, como vocês podem ver, o peso que ficou retido em cada peneira, referente ao ensaio A e referente ao ensaio B. Após isso, nós vamos partir para o cálculo da granulometria. O primeiro passo que você tem que fazer é o somatório total desse ensaio A e depois o somatório total do ensaio B. Você deve somar todos os pesos retidos nas peneiras que você utilizou, certo? Então, nesse ensaio A, o meu somatório total vai dar 999,9 gramas, certo? No ensaio B, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou somar o que ficou retido em todas as peneiras. E esse total foi de 998,2 gramas, certo? A próxima etapa é calcular aqui a coluna seguinte, que é o quê? É a massa retida também, só que agora em percentual. Você já fez em grama, anotou que ficou retido em cada peneira em grama, né? E agora ele quer o percentual dessa amostra, tá? Como assim? Vamos exemplificar, deixar mais claro. Na peneira 6.3 ficou retido 657,2 gramas. O que ele quer saber nessa coluna é quanto que esse valor representa em porcentagem da tua amostra total, certo? Então o que é que você deve fazer? Você vai pegar o valor retido na peneira em gramas, né, 657,2, e dividir pelo total, 999,9, e multiplicar por 100 para ficar em percentual. E então esse vai ser o teu percentual nessa linha e nessa coluna, tá? Que vai dar quanto? 65,7, certo? E aí você vai fazer
A mesma coisa com cada peneira, tá? A próxima, na peneira 4,75 ficou retido 224 gramas. Você vai transformar isso em percentual. Como é que eu faço? Eu vou dividir 224 por 999,9 e multiplicar por 100, que vai dar 22,4. E assim sucessivamente. Eu vou fazer isso, né, com todas as peneiras em relação ao ensaio A, né, achando o seu percentual respectivo, e depois eu vou fazer, né, em relação ao ensaio B, transformando esse peso retido de grama para percentual, certo? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui agora. O que vai mudar é ensaio A em relação à massa total do ensaio A e ensaio B em relação à massa total do ensaio B. E não em relação à massa inicial seca, que foi de 1 kg, em relação à massa total após o peneiramento, certo? Feito isso, pessoal, nós vamos calcular agora o quê? A variação, tá? Como é que eu calculo a variação? É muito simples. Basta eu subtrair a massa retida em percentual do ensaio A menos o do ensaio B, ou vice-versa, porque ele é um resultado modular, tá? Ele só quer saber qual foi a variação. Você não vai ter resultados positivos ou negativos, ele só quer saber o quanto que variou do teu ensaio A para o teu ensaio B em porcentagem, tá? Então eu tenho que fazer A menos B, ou B menos A, então, e colocar aqui, né, o valor da variação, tá? Que é, por exemplo, da 3,3. Esse foi a variação. E aí eu vou fazer em toda a coluna, tá? Eu vou fazer A menos B, referente à peneira 4,75, tá? Que é a próxima peneira. E colocar o valor da variação. A gente pode observar aqui que a variação, segundo a norma, ela tem que ser de no máximo 4%, tá? Então, a gente vê que aqui no primeiro caso já atendeu e a gente vai verificar em toda a coluna se essa variação atende à norma, tá? Por que isso? Porque se a minha amostra tiver uma variação maior do que 4%, né, da amostra A para a amostra B, significa que a amostra ela não foi bem trabalhada, algum processo você errou durante o teu ensaio, né, seja lá do início da coleta ou da redução da amostra ou no peneiramento, enfim, alguma parte do ensaio tá equivocada e você teria que refazer se a variação der superior a 4%, tá? E aí eu vou preencher todo o restante e vai dar continuidade nos cálculos. Então, agora a próxima coluna a ser calculada é a coluna que pede a média. A média, eu tenho que fazer a média aritmética do massa retida percentual do ensaio A e do ensaio B, certo? Então, como é que eu faço? Eu vou somar, né, 65,7 mais 69 e dividir por 2 para obter a média, certo? Então, 65,7 mais 69 dividido por 2 vai dar 67,4%. E aí eu vou fazer a mesma coisa com as outras peneiras, tá? Em relação às outras peneiras. Somo o ensaio A mais o ensaio B em relação à massa retida percentual e divido por 2. E obtenho a média de toda essa coluna, ok? Agora, pessoal, a gente vai calcular aqui a última coluna, que é referente à massa retida acumulada em percentual. Ela é bem simples. Eu devo fazer aqui na primeira linha referente à acumulada, na qual eu tenho um valor, né, diferente de zero, é apenas que eu devo repetir, né, o primeiro valor da média, que é aqui, ó, 67,4, e depois eu devo acumular com as próximas médias, tá? Como é que eu faço isso? 67,4 mais 21,7. 89,1. E agora eu devo continuar somando, né, com as próximas médias para estar obtendo o resultado acumulado, tá? 89,1 mais 8,7, 97,8. E assim sucessivamente, até a última linha aqui, ó, tá? Pronto, pessoal, planilha preenchida. Agora a gente deve encontrar o diâmetro máximo e calcular o módulo de finura, tá? O diâmetro máximo, ele é a abertura da peneira na qual apresenta uma porcentagem retida acumulada imediatamente menor ou igual a 5%. Como é que eu faço isso? Eu devo observar a minha última coluna da planilha, né? E encontrar em qual peneira que ficou essa quantidade, né?
imediatamente menor ou igual a 5%. A gente observa que o primeiro valor, maior do que zero, né, é de 67,4 nesse nosso exemplo. Então, valores abaixo de 5%, a gente só vai ter os zeros que ficam aqui sobre a peneira 6.3. Então, a peneira na qual representa o nosso diâmetro máximo, ele é esse primeiro valor de zero aqui, tá? Onde não ficou nenhuma quantidade retida acumulada, tá? Então, é a peneira 9,5 milímetros que representa o nosso diâmetro máximo, tá? E o nosso módulo de finura, ele é calculado da seguinte forma. Ele é igual ao somatório das porcentagens retidas acumuladas nas peneiras da série normal dividida por 100. Lembra que no início do ensaio eu falei da importância de a gente conhecer, né, as peneiras, né? As suas aberturas, né, e a sua classificação, quanto a ela ser da série intermediária ou ser da série normal, tá? Então, porque isso agora no cálculo do módulo de finura vai ser importante. Por quê? Porque a fórmula diz que eu devo somar apenas as porcentagens retidas acumuladas nas peneiras da série normal. Então, se eu tenho algum valor retido em peneiras da série intermediária, eu devo descartar. Uma outra observação é, tenha cuidado para não somar o fundo, porque esse resultado aqui é referente ao fundo de peneira. E fundo de peneira não é peneira, então a gente exclui, está fora da fórmula, tá? Então, eu vou observar aqui o seguinte, a peneira 6.3, eu sei que ela é da série intermediária, então eu descarto, não somo, eu só posso somar as peneiras da série normal. A 12,5 lá também é da série intermediária, só que como ela não ficou nenhum valor retido, então não vai alterar muito o nosso cálculo. Então eu devo desconsiderar as peneiras da série intermediária, que é a 12,5 e a 6.3, e ter o cuidado de não somar o fundo de peneira, porque ele não é peneira. Todo o restante aqui dessa coluna do retido acumulado eu devo somar e o resultado dividir por 100, encontrando assim o módulo de finura, certo? Que vai dar 5,82, tá? Esse módulo de finura vai indicar uma média de diâmetro, né? Uma base de diâmetro do nosso agregado, né? Ou seja, quanto mais maior é esse módulo de finura, mais grosso é o teu material, é o teu agregado, tá? E agora a gente vai fazer o gráfico. Pronto, pessoal. Planilha calculada, agora a gente deve fazer o nosso gráfico, tá? Não é complicado, é simples. Eu devo utilizar dos resultados que eu obtive na minha planilha, da coluna da série, né, de retida acumulada em percentual, e devo usar, né, o conhecimento das peneiras, porque o gráfico é feito em função da porcentagem retida acumulada em relação às peneiras, tá? Em cada peneira que essa quantidade ficou retida acumulada. Nesse gráfico que vocês podem ver aqui ao lado, ele vai trazer na sua parte superior, na horizontal, as peneiras, né, 2.36, 4.75, 6.3 e assim por diante, e traz na vertical aqui, né, do lado de vocês, as porcentagens retidas acumuladas, que vai de 0 a 100%, certo? Então eu devo ligar esses valores, tá? Por exemplo, na peneira 2.36, quanto por cento ficou retido acumulado? Você vai olhar no gráfico, peneira 2.36, ficou 97,8%, por exemplo. Então você vai identificar esse ponto no teu gráfico e marcar o ponto, certo? Peneira 4.75, ficou retido acumulado uma quantidade de 89,1%. E aí você vai e marca esse ponto. E aí você vai fazer isso com as demais peneiras, né? Com a 6.3, a 9,5%, né? Que já chegamos na quantidade de 0% acumulado. São esses os pontos que você precisa fazer nesse exemplo, tá? Marcados os pontos, você vai ligar os pontos, não com reta, não de forma linear, você vai ligar de forma manual mesmo, né? Conectar esses pontos, puxa aí uma linha com a mão mesmo, de forma manual, e aí tá feita a nossa curva granulométrica da brita, tá? Após isso, o que é que a gente deve fazer? Analisar essa curva, tá? Para verificarmos que brita é essa e
se ela está aprovada ou reprovada para uso na construção civil perante o ensaio de granulometria, certo? Então, nessa curva, a primeira coisa que a gente deve observar é que brita ela é. Ela é uma brita 0, 1, 2, 3, 4, né? Como é que eu faço isso? No gráfico de vocês, que vocês estão vendo aí, ele já vem com algumas faixas, né? Uma faixa amarela, uma faixa vermelha, uma faixa azul, uma faixa laranja e outra faixa verde. Essa primeira faixa, que é a amarela, aí da esquerda para a direita, ela é a faixa que representa a brita 0. A vermelha, que é a segunda faixa, é a faixa que representa a brita 1, a azul a brita 2, a laranja a brita 3 e a verde a brita 4, certo? Então, a tua curva, quanto mais próxima estiver, por exemplo, da primeira faixa, que é a faixa amarela, significa que é uma brita 0, que é o nosso caso, no nosso exemplo. Se ela estiver próxima ou dentro, né, o ideal é que seja dentro, para estar aprovada, mas quanto mais próxima ela estiver da faixa vermelha, significa que ela é uma brita 1. Da faixa seguinte, né, ela é uma brita 2, depois a brita 3, depois a brita 4, certo? Então, após isso, né, nós já determinamos aqui, por observação, que nossa brita que nós usamos como exemplo é uma brita 0, certo? Outra coisa que a gente tem que observar é que se ela é aprovada ou reprovada para uso na construção civil. E isso eu posso observar de que forma? Observando os pontos. Se os meus pontos que eu tracei ficaram dentro ou fora da curva. Se todos os pontos ficaram dentro da curva, ela é uma brita aprovada para uso na construção civil. Se ficar algum ponto fora, ela está reprovada. E assim a gente conclui o nosso ensaio de granulometria do agregado graúdo. Obrigado.